De volta ao nosso estudo, lição hoje de número 13, nesse vídeo que nós estamos estudando, sobre o livro do Êxodo, para nós lembrarmos bem dele. Este vídeo é o vídeo também de número 13, e queremos falar um pouquinho hoje sobre essa peregrinação no deserto, agora vendo sobre a questão do povo, quando eles murmuram e pedem pão, né, para comer, e pedem carne para comer também lá no deserto. Olhando para o roteiro das peregrinações, não são o mais importantes aqui. O roteiro em si não traz uma importância para o nosso aprendizado da mensagem que quer trazer. O tema, sim, traz uma mensagem para as nossas vidas. E aqui no início do capítulo 16, que nós vamos estudar do verso 1 até o verso de número 36, parece que as indicações geográficas não possuem significado teológico especial. O que nós temos aqui é justamente uma ilustração, ilustrando a verdade daquilo que os estudiosos judeus afirmaram há séculos. Lá na Torá ou nos livros da lei, que nós temos, os 5 primeiros livros da Bíblia, que não há antes e também não há depois. O essencial é a instrução para nós hoje. É dessa forma que nós entramos agora nessa história da peregrinação no deserto, a partir do capítulo de número 16 também. O que é que a mensagem traz para nós hoje? Isso que nós queremos entender na história que relata, ou no relato que nós temos aqui do maná, ou do pão e das codornas, ou da carne. O povo sempre murmurava, isso nós já vimos em vídeo anterior, né? E esta é a parte essencial que nós temos também na história acerca do maná. As murmurações já estão presentes no verso 2, e 7 vezes vão se repetir dos versos 7 até o verso de número 12. O capítulo 16 ele começa assim: partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois de saírem da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Começa aqui essa peregrinação que, segundo o texto aqui, já mostra para nós, 2 meses, e meio que eles estão no deserto, e agora eles começam a murmurar. Verso 7, pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? A resposta que nós temos aqui então de Moisés, quando Moisés leva diante de Deus a murmuração desse povo. Por que o povo estava murmurando? Por coisas legítimas ou por coisas ilegítimas? Eles murmuravam, segundo o verso 3, porque disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. Lembrando, verso 3, eles estão reclamando porque eles dizem que lá no deserto eles tinham carne à vontade e pão à vontade para as suas vidas. Mas lá no Egito eles eram escravos. Essa murmuração ela não é legítima nesse ponto, né? Porque esse povo está escravo, e como povo escravo eles não têm essa fartura toda. Sim, eles vão ter escassez. Números, seguindo um pouco à frente, no capítulo 11, verso 4 e 5, diz assim: é interessante nós olharmos quem está murmurando. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. O que é o populacho aqui?
que está reclamando porque diziam que tinham fartura lá no Egito. E agora eles não têm, eles têm escassez. Lembrando, o povo de Israel está escravo no Egito. E como escravo eles não têm fartura. Esse populacho é aqueles que vieram junto com esse povo. Lembrando que quando eles saíram do Egito, não foi só os hebreus que saíram. Uns vieram junto com eles, né? Ou pode ter sido o próprio egípcios ou outros hebreus que adentraram também junto com esse povo, né? E caminharam também para a peregrinação. Esse populacho aqui é um pequeno povo dentro do povo, né? E esses são os que fizeram o povo de Israel de forma plena murmurar. Mas se nós olharmos, faltava comida para eles? Não faltava toda a comida para eles. A questão era, estes ex-escravos estavam e eram acostumados a comer carne? Por que não podiam matar alguns dos animais que eles tinham e comê-lo? Porque quando eles saíram do Egito, eles levaram junto consigo gados, levaram junto consigo animais. Por que reclamar do pão, da carne? O pão até poderia, mas e a carne? A carne eles tinham junto a eles. Eles murmuravam porque eles estavam achando enjoativo o seu regime constante do que? De leite e queijo. Eles insistiam que eles queriam que dieta variada, né? O que Números 11 vem mostrar para nós, que eles falam de pepinos, de tantas outras coisas. Eles estavam queixando de fato disso. Por isso eles vão até Moisés e Arão e vão murmurar, reclamar com Moisés e Arão. Mas ao mesmo tempo que eles estão reclamando com Moisés e Arão, eles murmuram sim contra o Senhor que os tirou da terra do Egito. Os versos 6 diz assim: E disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. Verso 8, prosseguiu Moisés: Será isto quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão que vos farte. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que vos queixaste contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Verso 12. Tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, disse-lhes: Ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, se nós olharmos, eles vão a Moisés e Arão para murmurar, mas a murmuração deles, sim, é contra Deus. Muitas das vezes o que acontece hoje também, murmurar contra aqueles que estão à frente, mas na realidade, em último caso, a murmuração vem sobre Deus. Aquele povo murmurava, e murmurava sonhando com o Egito. Queriam o quê? Continuar na vida do Egito, imaginando que lá no Egito eles gozavam de fartura de carne e pão. E assim, as murmurações vão mostrar o quê? Revelar a incredulidade desse povo diante de Deus. O seu coração estava voltado para o Egito e não para a presença de Deus. Eles estavam repudiando o próprio Senhor, quando eles estavam repudiando o êxodo, aquilo que Deus estava fazendo na vida deles. Esta é a gravidade do pecado, então, que se revela a respeito do pão e da carne. A incredulidade que se manifesta na desobediência do povo levou eles, então, a murmurar contra Moisés e Arão. E o verso 20 continua dizendo isso, do mesmo capítulo 16. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná da manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. A incredulidade deles era tanto que eles murmuram contra Moisés e Arão e não fazem aquilo que Deus estabeleceu para a vida deles. Mas Deus, em sua paciência, em sua fidelidade, atende à murmuração desse povo incrédulo, prometendo o quê? Codornas à tarde e pão de manhã, mostrando através disso que a sua glória, versos 6 e 7, que nós já vimos, quando Moisés e Arão e todos os filhos de Israel vão ver o quê? Que o Senhor é quem os tirou da terra do Egito, e pela manhã, diz o verso 7, vereis a glória do Senhor. Aquele momento para manifestar a glória do Senhor.
Assim então o Senhor fez o quê? Deus deu codorna e deu pão para que Israel conhecesse o Senhor, reconhecendo que Ele é Deus e que Ele é que tirou esse povo do Egito. Assim então o Senhor revelou-se a si mesmo ao trazer o pão, ao trazer as codornas ou a carne para os egípcios. Ao receber então esse mantimento, Israel vai experimentar o poder e a glória do Senhor. Assim como nas pragas, o Senhor torna-se conhecido agora por meio da sua dádiva, né, no sustento da vida do seu povo. É interessante que as codornas foram dadas somente num dia, naquela tarde. Números capítulo 11, se você for olhar do verso 31 em diante, vai contar sobre esse relato. O pão era todos os dias, o maná era recolhido na manhã, mas as codornas ou a carne foi somente num dia que Deus ofereceu. Por quê? Porque não era legítimo esse pedido desse povo, porque eles tinham no deserto o seu rebanho, eles tinham ali como produzir a carne. O pão foi recebido sim por Israel durante toda a sua jornada. O capítulo 16, verso 35, ele nos diz assim: E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Por quê? Porque eles não tinham como plantar trigo para fazer a massa do seu pão. Aí Deus, então, de forma milagrosa, providenciou então o maná todos os dias por 40 anos. Esse pão então que Deus deu a Israel, chamado então, verso 31, de maná. Disse também Moisés e Arão: toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca diante do Senhor, guarda para a sua geração. O Senhor então ordenou o quê? Que também através disso esse povo pudesse conhecer a Deus não somente naquela geração, mas por toda a geração, pelo que o Senhor os tirou da terra do Egito e pelo aquilo que Deus fez para eles, a promessa de Deus que eles teriam pão até entrar na terra da promessa. Israel precisava sim demonstrar a sua fé e a sua obediência a esse Deus. Por meio do pão, então, Deus se fez conhecer. E para que as futuras gerações conhecessem a Deus, então Deus fez esse pedido, ordenando então que Moisés guarde num vaso 3,5 litros do maná, para que as próximas gerações lembrem sempre daquilo que Deus fez nesses 40 anos para o seu povo na peregrinação no deserto. Mas há também outro fator relacionado a essa dádiva do maná nas instruções do Senhor. Primeiro, colher a cada dia apenas o suficiente para o dia. Era assim que deveria eles fazer. Os versos 4, 16 e 19 do nosso texto de Êxodo capítulo 16 vem falar isso. Havia uma ordem que Deus estabeleceu e Deus queria desse povo obediência e fé. Um dia apenas, a cada manhã, recolhendo para aquele próprio dia. Agora, a segunda questão que vemos na instrução do Senhor, não colher no dia do Shabat, do descanso. Um dia anterior poderia colher dobrado, para que naquele dia de descanso não houvesse trabalho entre os filhos de Israel. Verso 23 e verso 25. Assim, então, o maná deve ser recolhido de acordo com os mandamentos do Senhor. A ordem do Senhor, que ele queria ver fé e obediência nesse povo. Logo então, o maná tem algo, ele tem um alvo na vida daquele povo, provar esse povo. O Senhor quer saber se Israel vai obedecer a ele. No capítulo 16, verso 4, nós olhamos assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. E nós olhando para isso, verso 28, vem mostrar para nós. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Porque
o povo vai querer recolher maná a mais, né? E esse maná vai estragar. Nós conhecemos essa história que começa lá no verso 22, né? E Deus prova esse povo e esse povo mostra não ser um povo obediente a Deus. Mas será que Israel poderia confiar no Senhor, crendo que ele vai dar outro tanto no dia de amanhã? E ao sábado, o homem pode deixar de fato de trabalhar, crendo que o Senhor providenciará o necessário? Deus assim prometeu, como Deus promete até hoje, e nós vemos até hoje o povo igual aquele povo no deserto, murmurando contra Deus, sem fé e desobediente na presença de Deus. O tema de prova é muito importante neste capítulo e mostra também para nós a nossa peregrinação que nós temos hoje, né, como forasteiros nessa terra. A prova do Senhor está também diante de nós. Israel prova o Senhor. Êxodo capítulo 17, se nós formos para frente, o verso 2 e o verso 7 diz assim: Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu Moisés: Por que contendeis comigo? Porque tentais o Senhor. Aqui, quando eles pedem a água. Quando eles contendem, eles estão tentando o Senhor. É o que diz o texto aqui. O verso 7, chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor dizendo: está o Senhor no nosso meio ou não? E o Senhor se revela aqui, diante desse povo, um Deus fiel e um Deus longânimo. Mas quando o Senhor põe o povo à prova, Israel fica reprovado. Israel vai tentar o Senhor no sentido de pô-lo à prova, e Deus mostra a sua fidelidade, mostra a sua paciência. Mas quando Deus agora põe esse povo à prova, esse povo é reprovado, não obedecendo ao mandamento do Senhor. Voltando para Êxodo 16, verso 20 e 27. Assim então Israel experimenta o quê? Agora sim, a ira de Moisés e também a ira do Senhor. Os versos 20, verso 28 e 29 vem mostrar isso. O que nós vemos então nesse relato importante para nós, sobre o maná, é que a história do maná nos conta como que o povo murmura por causa da sua incredulidade. Um povo que é incrédulo sempre vai murmurar contra o seu Senhor. E nós vemos isso ainda hoje em nosso meio. Quero encerrar esse vídeo aula bem rápido em João capítulo 6, o verso de número 35, que diz assim: Declarou-lhe, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Fé e obediência. Vir a Jesus é obedecer seus mandamentos também, e crer nele, fé nele, que ele, aquilo que ele prometeu, ele há de cumprir. Essa mesma questão ainda hoje diante de nós. Nós somos peregrinos, como peregrinos que somos, nós somos sustentados pelo Senhor. Mas como nós demonstramos a nossa vida diante de Deus, de obediência a Deus, se nós estamos ou não reprovados na presença de Deus. Olha para esse texto, olha novamente para este vídeo, e faça uma análise da sua vida perante Deus, perante aquilo que Ele pede de cada um de nós nessa nossa peregrinação aqui no deserto, na terra a qual estamos aguardando a novos céus e nova terra, ou a terra prometida para as nossas vidas. Nós somos um povo fiel a nosso Deus, nós somos um povo obediente ao nosso Deus, ou nós estamos também, de forma incrédula, tentando o Senhor, sendo infiéis ao nosso Deus. Pensemos nisso, e nós vamos ao próximo vídeo, o vídeo de número 14, nós vamos olhar aqui nessa peregrinação do deserto, mostrando o quê? Que Deus sempre está no meio do seu povo, que é o capítulo 17, do verso 1 a 16 também. Deus está no meio do seu povo. E nós vamos estudar sobre isso no próximo vídeo aula. Deus te abençoe, forte abraço, continue
seguindo, né, esses vídeos para entender todo esse movimento que nós temos no livro de Êxodo e entendendo nós que ainda estamos peregrinos sobre a face da terra, estamos peregrinando também, como Deus deixou como exemplo aquilo que foi aquele povo no deserto e o que nós devemos ser na nossa peregrinação aqui. Né? Compartilhe esse vídeo com quem se faz necessário também, para que o conhecimento da palavra do Senhor alcance mais vidas para a glória do seu nome. Que Deus te abençoe. Até a próxima.